dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Quero convidar você a abrir comigo em Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Nossa exposição de hoje, ela vai do verso 1 até o verso 16. Lucas 14, 1 até o 6, melhor dizendo. Lucas 14, de 1 até o 6. Alguns estão me vendo de óculos aí, mas depois dos 40 não tem jeito não, viu? Você não chegou nos 40 ainda, pode preparar. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: Qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Porém, quanto a estas coisas, nada puderam responder. Vamos orar? Pai amado, estamos diante da sua palavra, inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Por ela, Senhor, a tua igreja permanece ou cai. Portanto, Deus, firmados na sua palavra nesta manhã, nós estamos aqui reunidos para ouvir a sua voz. Pedimos a Deus que o Senhor fale conosco. Ilumine, Senhor, os nossos corações, os nossos pensamentos para compreendermos a tua palavra e sermos santificados por ela para a glória e louvor do seu nome. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Eu não sei aqui quem de vocês tem uma mesa em casa. Me refiro a uma mesa assim, uma mesa de jantar. Não precisa ser uma mesa de 10 lugares, mas uma mesa que comporte toda a sua família, sentar ali juntos para partilhar de uma refeição. Quem aqui tem uma mesa assim? Levante a mão, por favor. Poucas pessoas, né? Poucas pessoas. Lá em casa a gente adquiriu uma mesa assim, já tem um bom tempo, sabe? Nós começamos com uma mesa quadradinha, pequenininha, e depois que nós mudamos de apartamento, nós compramos uma mesa maior, de 4 lugares também, porém, ao invés de ser quadrada, ela é um retangular. O pastor Marco tem uma dessa lá, eu sei, né? Conheço lá. E por que nós adquirimos essa mesa, eu e minha esposa, lá atrás, e eu aconselho você que ainda não tem uma mesa, se a sua casa comporta isso, eu aconselho você a adquirir uma mesa. Eu e a minha esposa, nós compramos uma mesa lá no passado, porque nós percebemos que nos momentos assim das refeições, a gente ficava mais no sofá, assistindo televisão, e eu creio que a maioria das pessoas hoje faz isso. E nós tivemos essa percepção e decidimos comprar uma mesa para que a gente pudesse partilhar, né, das refeições, assentados ali à mesa. E é interessante que isso foi bem poderoso, sabe, para a gente, porque isso nos aproximou de uma maneira muito grande. O diálogo, ele evolui bastante entre a família, porque quando você está sentado à mesa, todos estão ali reunidos, então ninguém suporta o silêncio, né? Então as pessoas acabam se sentindo na obrigação de conversar umas com as outras, até porque não faz sentido estar sentado numa mesa, partilhando uma refeição, sem que haja o diálogo, sem que haja uma conversa. Então ambientes como esses, eles estimulam o diálogo
estimula, ao estimular o diálogo, ele estimula a comunhão, e ao estimular a comunhão, ele acaba promovendo a comunhão. Né? Então é bem interessante isso. Então eu deixo para você essa dica. Adquira uma mesa, quando você se assentar lá para partilhar das refeições com a sua família, seus filhos, né, marido e esposa, desliga a televisão e você vai ver que a conversa vai fluir naturalmente, e isso tem um peso muito grande na construção da relação familiar. Porque hoje em dia, né, as pessoas estão ali na mesma casa, mas cada um com seu celular em um canto, enfim, e se você se assenta à mesa, isso vai contribuir para que o conhecimento, né, a relação entre marido e esposa, pais e filhos, filhos e pais, elas sejam ali cultivadas de uma maneira mais saudável, vamos dizer assim. E por que eu estou trazendo exatamente essa questão da mesa na introdução desse sermão? Porque esse texto, ele nos fala de uma mesa. Obrigado, meu irmão. Uma mesa na qual estavam assentados alguns personagens, em um contexto específico, em um dia específico. Alguns intérpretes da Escritura dizem que, para entender o texto bíblico, você só precisa fazer as perguntas certas. Quais são elas? Quem? O que? Quando? Por quê? E onde? E esse texto, ele brota nas suas páginas, nos seus versículos, essas perguntas. Quem estava presente? Jesus, os mestres da lei, os fariseus, podem ser um grupo só, e um homem, que nos é dito aqui no texto que era um homem hidrópico. Então, quem estava presente nessa narrativa? Jesus, um grupo de judeus e um homem hidrópico que nem recebe, nem é chamado pelo nome aqui. O que eles estavam fazendo? Eles estavam reunidos para comer pão. Onde que eles estavam reunidos? À mesa, na casa do chefe dos fariseus. E o que acontece nessa narrativa? Jesus efetuou uma cura. E quando esses fatos aconteceram? Num sábado. Então nós temos dentro do contexto 3 grupos, ou 3 personagens: Jesus, os mestres da lei e os fariseus, são vistos como um grupo, e um homem com uma certa enfermidade. Vai ser feito ali, operado ali, uma cura, e eles estão reunidos num dia comum, assentados à mesa, partilhando do pão, no dia de sábado. Então, uma vez que eu já disse para os irmãos o contexto, nós entramos então na exposição, e eu queria que você mantesse sua Bíblia aberta comigo, e fosse acompanhando aí o texto, até para que você compreenda melhor a narrativa, à medida que nós vamos avançando aqui na exposição. Verso 1 nos narra aí o que estava acontecendo. Diz assim: e aconteceu de Jesus entrar na casa de um dos chefes dos fariseus em um sábado para comer pão. É interessante que na cultura judaica, comer pão é algo que aponta para intimidade profunda. Dentro da cultura judaica, a ideia de partilhar o pão, ela tem um simbolismo tão forte que não se assentava à mesa para partilhar pão com qualquer pessoa. Porque se assentar à mesa para partilhar um pão era algo que fazia com que aquelas pessoas fossem
praticamente da mesma família, ainda que fossem só amigos. Então, o que está acontecendo aqui, irmãos, é que Jesus foi convidado, possivelmente por esse chefe dos fariseus, um homem de uma posição social e religiosa muito elevada, e eles estão reunidos ali num sábado, e o propósito era para que eles comessem pão. Então, Jesus foi convidado aqui para um ambiente de intimidade, de partilha, um ambiente de comunhão. E quando eles estão ali assentados para comer o pão, nós percebemos no final do verso 1 que a atitude daqueles que estavam com Jesus assentado à mesa, que possivelmente eram homens do mesmo grupo social do que os fariseus, eles têm a seguinte atitude. No final do verso 1 diz assim: e eles estavam o observando. É interessante que eu entendo que se eu ou vocês tivéssemos a oportunidade de nos assentar à mesa com Jesus, talvez nós iríamos dialogar com ele e talvez perguntar muitas coisas. Mas esses homens, eles estão em silêncio. Eles estão apenas observando como Jesus está se comportando. É interessante que essa frase, e eles o estavam observando, ela aponta para um comportamento interessante, que muitas vezes nós temos ele. Sabe quando você fica, ou quando nós ficamos, em um certo local, um lugar, seja na igreja, numa festa, no trabalho, e você está tão entranhado de religiosidade, que você, ao invés de dar testemunho, você fica observando as pessoas para identificar quais serão as falhas delas, para que vocês os acusem de ímpios. Essa é uma atitude comum dos religiosos. Então, os fariseus e esse grupo está observando Jesus. O verso 2 nos acrescenta uma outra informação. Então, imagine, estão à mesa, todos estão assentados observando a Jesus, e o verso 2 diz que eis que um homem hidrópico estava diante dele. Essa expressão diante dele dá a ideia de que esse homem estava sentado, por exemplo, do outro lado da mesa, bem face a face com Jesus. Então, imagine que a mesa está cheia, você tem ali muitos fariseus, e face a face com Jesus, logo do outro lado da mesa, diante de Jesus, estava um homem hidrópico. Possivelmente esse homem hidrópico, ele foi um dos convidados pelos fariseus. O que nos mostra que é bem provável que esse homem também tinha uma posição social elevada, até porque, como eu disse anteriormente, participar de uma mesa e partilhar do pão era para pessoas próximas. E esse homem estava ali, e Lucas nos diz que ele era um homem hidrópico. A palavra hidrópico é o nome que se dá para a pessoa que sofre de uma enfermidade chamada hidropisia. Hidropisia. A hidropisia, ela é um acúmulo de líquidos que se dá por debaixo do tecido do nosso corpo, né? Ou das células, e ela se acumula nas cavidades que há embaixo do nosso tecido. Ou seja, algumas pessoas poderiam usar o nome comum para hidropisia para retenção de líquido. Retenção de líquido. Geralmente a hidropisia, ela está associada a outros problemas de saúde. Ou seja, a hidropisia, ela é causada por outros problemas de saúde. Por exemplo, pessoas que têm algum problema no sistema circulatório. O que é o sistema circulatório? As veias, né? Onde corre o sangue, enfim. Geralmente, pessoas que estão com problemas no sistema circulatório, elas vão manifestar hidropisia.
Uma outra característica que pode desencadear uma hidropisia é o mau funcionamento do sistema digestivo. Mau funcionamento do sistema digestivo produz hidropisia, porque o organismo não consegue absorver todo o líquido dos alimentos, portanto, sobra líquido. Ok? Então, esse líquido fica ali em excesso no corpo, e é interessante que a pessoa com hidropisia, você aperta ela, ou ela aperta o local, geralmente se dá no rosto, no pescoço, na barriga, ou nas pernas. Você aperta, empurra assim, e quando você tira o dedo, fica o buraco. Ok? E um ponto interessante, irmãos, é que a hidropisia, como ela é um sinal de que a pessoa está com outras doenças, se ela não for tratada, ela leva à morte. Por quê? Porque ela afeta vários outros órgãos. Por exemplo, a hidropisia não tratada afeta os pulmões, o fígado, o coração. Por quê? Porque a quantidade excessiva de líquido começa a pressionar os órgãos. E uma vez que ela pressiona os órgãos, ela impede que esses órgãos funcionem normalmente. Por exemplo, o coração, quando ele tem uma pessoa, um indivíduo que tem uma hidropisia não tratada, à medida que o líquido se expande, aquela quantidade de líquido vai pressionar o coração. E o coração agora, uma vez que ele não tem espaço para se dilatar durante o batimento, ele acaba sofrendo com esse tipo de situação. E a conclusão de tudo isso é que a hidropisia que não é tratada, ela pode levar à morte. Quando nós entendemos isso tudo aqui a respeito da hidropisia, nós conseguimos entender a realidade, né? Vou usar aqui essa expressão, desse homem que está aqui assentado diante de Jesus. Jesus, eu imagino que ele olhou para ele e viu, esse rapaz está inchado, né? Tem um excesso de líquido aí. Então Jesus entendeu que esse homem estava não apenas com uma aparência de enfermidade, mas que ele estava num caminho que poderia o levar à morte. E sabendo disso, Jesus, no verso 3, ele vai fazer uma primeira pergunta dirigida aos mestres da lei e os fariseus. Verso 3, ele diz assim: e respondeu Jesus e disse-lhes, disse aos mestres da lei e aos fariseus: é lícito curar no sábado ou não? Interessante que Jesus, ele tinha uma sabedoria muito grande. Porque ao observar que as pessoas estão observando a ele, ele não pergunta assim, o que foi? O que vocês estão me olhando? Ele faz uma pergunta diante do contexto. Deixa eu dizer para vocês, é lícito ou não curar num sábado? Essa questão do sábado, de cura no sábado, haviam diversas posições entre os judeus a respeito do que se podia fazer no sábado. De modo geral, os judeus, os rabinos naquela época, eles entendiam que curar uma pessoa no sábado era permitido, desde que aquela pessoa estivesse correndo um real risco de vida. Ou seja, para a maioria dos rabinos daquela época, se alguém estivesse enfermo, mas não tivesse correndo risco de vida, era proibido curar ele no sábado. O que eu acredito que é exatamente essa visão que eles têm aqui. Eles sabem que o homem está com uma enfermidade, porém eles não entendem a gravidade da enfermidade. Então Jesus, ciente de que eles estavam talvez
pensando naquele homem, olhando para aquele homem, falando, esse é um convidado nosso, mas ele está assim um pouquinho mal, mas está tudo bem com ele. Então hoje é sábado, nada de cura. Ok? E aí, diante dessa primeira pergunta que Jesus faz a eles, o início do verso 4 diz o seguinte: porém eles ficaram em silêncio. Eles perceberam que a pergunta de Jesus era meio que uma pegadinha. Se eles respondem que não é permitido, eles negam o princípio da lei que exige misericórdia. Se eles afirmam que é permitido, eles quebram o mandamento do próprio sábado. Então, eles preferem ficar em silêncio. O que está ocorrendo diante desse silêncio aqui, irmãos, é uma leitura superficial do estado do homem que está doente. As pessoas que estão em volta dele, que o convidou, que possivelmente eram seus amigos, não estão atentos para a realidade do estado que esse homem está enfrentando, que é, na maioria das vezes, comum entre amigos. Porque hoje em dia nós temos tantos amigos, mas são poucos aqueles que têm a capacidade de perceber que as coisas não vão bem conosco. E são menos ainda aqueles que percebem que as coisas não estão bem conosco e têm coragem de chegar para a gente e falar, não está indo bem não, hein? Porque a grande maioria, ela está interessada na postura e na conduta do politicamente correto. Então, o que está acontecendo aqui é que a tradição e a religiosidade está sendo colocada acima da própria vida. E aí Jesus, quando ele vê essa situação de que a tradição e a religiosidade e o legalismo dos fariseus estão sendo colocados acima da vida, Jesus intervém. Aí continua o verso 4, e ele, tendo-o tomado pelas mãos, o curou e o despediu. Simples assim. Depois dessa cura, Jesus torna a se dirigir aos fariseus com uma segunda pergunta, verso 5. E disse-lhes: quem de vós que tiver um filho ou um boi, e este cair em um poço, não o tirará de lá imediatamente, ainda que seja dia de sábado? Essa pergunta de Jesus, ela pode se resumir da seguinte maneira: um pai deixará um filho morrer só porque é sábado? Vocês são pais. Se o filho de vocês caísse num poço hoje, vocês não o retirariam de lá imediatamente? Só porque hoje é sábado? Vocês iam esperar até amanhã? Jesus mostra para eles o seguinte: a vida é mais importante do que a religiosidade. E o verso 6, ainda que pudessem e tivessem a oportunidade de responder à segunda pergunta de Jesus, o verso 6 diz que, mas eles nada puderam falar a respeito destas coisas. A ideia aqui no verso 6, que eles nada puderam falar, é que eles não tinham nenhuma capacidade para contrapor aquilo que Jesus havia dito. Um ponto interessante que essa passagem nos ensina, e eu quero que você preste bem atenção aqui, ela não apenas nos ensina, mas ela também nos alerta para algumas questões importantes.
A primeira delas é o seguinte: nós precisamos ter cuidado com o olhar atento, que não visa ajudar ou estender a mão. Nós precisamos refletir sobre o olhar atento que está em busca da falta que os outros podem cometer. Sabe aquelas pessoas que ficam à espreita, só observando para ver o outro se lascar? É essa atitude aqui que os fariseus estão tendo. E muitas vezes nós temos essas atitudes. Nós cristãos temos essa atitude. Nós vemos um colega do trabalho trilhando um caminho de morte, mas nós temos a coragem de permanecermos em silêncio, mesmo sabendo que o caminho que ele está trilhando é a morte. E pior ainda, em muitos casos, como eu disse no começo, nós estamos negligenciando o auxílio, mas ainda assim observando com o olhar de julgamento. Olha o pecador aí, olha o ímpio aí. Isso quando não estamos observando uns aos outros, irmãos em Cristo, para saber se eles irão cair. Mas não estamos dispostos a estender as mãos quando esse irmão cair. Nós estamos à espreita para o acusá-lo. Irmãos, de acusador já basta o diabo. Percebe? Não faça o papel do diabo. Esse papel é dele. O segundo ponto que nós precisamos aprender aqui dessa passagem é que a gente precisa sempre, irmãos, sempre, estar fazendo uma autoanálise, um autoexame. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Coríntios, quando ele foi falar da ceia do Senhor, que estava corrigindo a conduta dos irmãos na ceia do Senhor, ele prescreveu para a igreja a seguinte questão: examinai cada um a si mesmo. Isso aqui é o oposto do primeiro ponto. O primeiro ponto, a pessoa está sempre examinando o outro. O segundo ponto, eu preciso me atentar para examinar a mim mesmo. Como o próprio Senhor Jesus disse que aquele que tenta tirar a trave, o cisco do olho do irmão, enquanto não se atenta para a trave que está no seu próprio olho, esse é um tolo. Esse segundo ponto, a gente precisa se atentar para uma vida meramente religiosa e legalista. E uma vida meramente religiosa e legalista, como eram os fariseus e os escribas, ela nos leva a desprezar os princípios elementares da lei, que são amor, compaixão e misericórdia. Tem pessoas que elas estão tão apegadas ao mandamento que elas esquecem de cumpri-lo. Não parece uma certa contradição? Eu estou tão certo e tão convicto da minha religião que eu esqueço de praticá-la. Era o caso dos fariseus. E isso pode acontecer conosco, irmãos, a qualquer momento. A linha entre a piedade e a religião, ela é muito tênue, é uma muito perto da outra. A gente sempre está correndo o risco de pensar que Deus me ama porque eu venho à igreja. Deus me ama porque eu faço caridade. Deus me ama porque eu dou dízimo. Por que os fariseus e os escribas, os rabinos judaicos, foram sempre criticados por Jesus?
Porque a atitude religiosa deles era uma ofensa absurda à graça de Deus. Toda religiosidade é uma ofensa contra a graça e, consequentemente, uma ofensa contra a morte de Jesus Cristo crucificado. Deus não me ama e Deus jamais vai me amar mais ou menos se eu fizer algo ou se eu deixar de fazer algo. E é isso que faz da graça maravilhosa graça. Quando eu entendo que é por graça, e somente por graça, e que não há nada que eu faça ou deixei de fazer que vai fazer com que Deus me ame mais ou menos. Deus me ama porque Ele me amou em Cristo. Quando eu entendo essa verdade, eu estou liberto da religiosidade e livre para amar, me compadecer e exercer misericórdia. A religiosidade, irmãos, é uma prisão que mantém o coração cativo na esperança de que um dia Deus será libertado, Deus irá libertá-lo pelos seus próprios méritos. Então, atenção, nós precisamos refletir sobre isso. Como está a minha vida? Tudo bem, eu creio, mas como estão as minhas obras? Eu tenho fé, mas quais são os frutos que a minha fé está produzindo? Porque senão, eu posso correr o risco de simplesmente estar vivendo uma religiosidade e desprezando os princípios elementares da verdadeira fé, que é amor, compaixão e misericórdia. Um terceiro ponto que esse texto nos chama a atenção, e nós precisamos estar atentos a isso, é o risco da gente pensar que só o fato de eu obedecer um mandamento ou cumprir um mandamento vai nos tornar justos aos olhos de Deus. Deus me aceita se eu fizer isso. Deus me declara justo na presença dele se eu fizer aquilo. Nós precisamos refletir porque isso está entranhado no coração humano. Mesmo depois que nós já fomos regenerados pelo Espírito, essas coisas ainda continuam no nosso coração e nós precisamos mortificá-las através do Espírito que habita em nós. Constantemente, nossos corações estão sendo tentados a confiar em nós mesmos, a pensar que, pelo fato da posição que temos, e pasmem, pelo fato de nós sermos uma igreja de confissão reformada, nós somos aceitos diante de Deus por isso. Esse é um risco muito grande, e o apóstolo Paulo, ele alertou a igreja de Colossenses, em Colossos ali, a respeito desse risco, de não confiar naquilo que eu mesmo posso oferecer a Deus para ser justificado. Vai comigo lá em Colossenses 2, 16 e 17, por favor. Colossenses capítulo 2, 16 e 17. Esse primeiro texto, nos versos 16 e 17, o apóstolo Paulo, ele vai alertar a igreja de que a salvação, a justificação, ela não é obtida por fazer alguma coisa. Ok? Verso 16 diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, tomem cuidado
para que vocês não sejam pegos pensando que você come isso, você deixa de comer aquilo, você bebe isso, você não bebe aquilo, você participa dessa festa, deixa de participar dessa festa, você guarda o sábado, não guarda o sábado. Cuidado com essas coisas. E ele diz aí por quê? Porque tudo isso são apenas sombras das coisas que haviam de vir. Aí ele termina com uma expressão, porém o corpo é de Cristo, como se dissesse, mas essas coisas, elas se encontram a realidade em Cristo. Aquilo era sombra do que haveria de vir, mas a realidade está em Cristo. Está nos ensinamentos de Cristo. Um pouco mais adiante, ainda em Colossenses 2, no verso 20 e 23, o apóstolo Paulo vai agora dizer para os irmãos, para eles tomarem cuidado, para não pensarem que, pelo fato deles não fazerem algumas coisas, eles são aceitos diante de Deus. Veja bem, Deus não me aceita na presença dele porque eu faço alguma coisa. Isso nós já falamos aqui. Mas Deus também não me aceita na presença dele pelo fato de eu não fazer algumas coisas. E nós precisamos ficar atentos a isso. Porque às vezes nós cristãos, nós estamos olhando para o próximo, dizendo o seguinte, aí Deus, ó o miserável aí, queimar no inferno, trai a esposa, bebe, vive na farra, eu não, sou fiel, não bebo, sou um bom pai de família, percebe? É a justificação por não fazer aquilo que os outros fazem. Não existe justificação por deixar de fazer ou por fazer. Justificação é pela graça mediante a fé. E o apóstolo Paulo disse, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então o apóstolo Paulo aqui diz assim, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, o que é rudimentos do mundo aqui? A prática de obras com o intuito de ser aceito diante de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseieis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Quem ensina a aceitação diante de Deus através da prática de obras, ou pela abstenção de más obras, são os homens. Mas aí Paulo agora diz o seguinte, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. E aí eu amo o que ele diz no verso 23, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Olha o que Paulo diz aqui, é que quando eu abraço a religiosidade, tudo o que eu produzo é falsa piedade, falsa sabedoria. Ele fala aqui de aparência. E ele diz como culto de si mesmo, ou seja, é idolatria. Quando eu estou tentando oferecer algo para Deus, para que Ele me veja como justo, eu não estou cultuando a Deus, eu estou cultuando a mim mesmo. E ele diz, isso também é falsa humildade, e é um rigor ascético, só que ele termina dizendo assim, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Em outras traduções diz assim, isso não tem valor nenhum para frear a carne. Então esse terceiro ponto, irmãos, nós precisamos estar atentos para não pensarmos que ao cumprirmos uma série de ritos, nós nos tornamos justos e aceitos diante de Deus. Os fariseus aqui do nosso texto pensavam isso. Em outras passagens das Escrituras, nós percebemos essa atitude dos fariseus. Lembra daquela história que Jesus contou, que tinha um publicano e um fariseu, e eles subiram a orar. E o fariseu, o que ele estava fazendo? Ele estava batendo no peito e dizendo, olha Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual a esse miserável aqui. Muitas vezes nós cristãos estamos vivendo dessa maneira.
Ah, Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual aquele irmãozinho que está traindo a esposa. Ô Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual aquele irmãozinho que está batendo nela. Ô Senhor, muito obrigado porque eu não estou fazendo aquilo, não estou fazendo aquilo outro. Ó Senhor, muito obrigado. Aí o publicano, né, que era visto como o cara mais pecador da geração, ele nem olha, nem levanta o rosto, ele está ali batendo no peito, falando, tem misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia de mim. Jesus termina com uma pergunta retórica, dizendo assim, qual dos dois desceu justificado? Ele não dá a resposta. Ele deixa no ar para as pessoas pensarem, é evidente que foi o publicano, que todos viam como miserável, mas estava na presença de Deus, com o exame de si mesmo correto. Ele sabia quem ele era. Ele não passava de um miserável pecador, assim como todos. Mas os fariseus não. O importante para eles é a lei. O importante para eles é não violar o sábado, não importa a situação. Se fulano estiver morrendo, o que importa é a lei. Esquece o resto. Ah, pastor, mas como que seria isso na prática hoje? Simples. Você está vindo para a igreja, um amigo ou um familiar seu te liga e fala assim, rapaz, aconteceu algo sério aqui em casa. Pelo amor de Deus, eu preciso de alguém para me ajudar aqui. É coisa séria, é caso de vida ou morte. Aí você vira e fala assim, ô rapaz, eu sinto muito. Se você tivesse ligado ontem, que era sábado, ou amanhã na segunda até dava, mas eu estou indo para a igreja agora. Veja bem, eu não estou dizendo que nós devemos deixar de vir à igreja por qualquer coisa. O que eu estou dizendo é que às vezes Deus nos oferece oportunidades para exercermos a nossa fé na prática e nós optamos por cumprir um ritual. Eu não estou dizendo que vir à igreja é cumprir um ritual, ok? Estou usando apenas um exemplo. Um outro ponto que nós precisamos estar atentos aqui, irmãos, é que esse texto nos mostra e nos leva, e deve nos levar a refletir sobre como estão as nossas reuniões. Porque como eu disse aqui, essa passagem é uma reunião que está acontecendo. E não é qualquer reunião, é uma reunião de comunhão e de intimidade. Então esse texto nos leva a refletir sobre como estão as nossas reuniões. Esse ambiente aqui, irmãos, eles estão repletos de muitas coisas, mas ao mesmo tempo falta muitas coisas. Aqui, nessa passagem, tinha muitas pessoas, mas faltava comunhão. Tinha mandamentos, mas faltava corações regenerados. Tinha a mesa, mas faltava amor e intimidade. Tinha pão, mas faltava misericórdia. Será que essa é uma realidade das nossas reuniões? A igreja está cheia, mas não tem comunhão. A palavra comunhão, comum, união. Todos estão unidos para um bem comum, para um propósito que é comum a todos. A igreja tem boa palavra, mas os corações ainda não estão regenerados. Então eles não podem obedecer à palavra que é pregada. Tem a mesa, e a mesa aqui pode ser a mesa do Senhor, no dia da ceia. A mesa aqui pode ser o alimento espiritual que é servido dia após dia, na exposição e no ensino da palavra, mas não tem amor. Ou talvez nós poderíamos dizer que tem mesa, mas não tem fome. E por fim, está cheio de pão, cheio de alimento, mas e onde está a misericórdia? Continuamos olhando uns para os outros e pensando, ah lá o miserável, ó o irmãozinho lá, ó o ímpio lá. Eu não, eu estou tranquilo, não faço isso, não faço aquilo. Último ponto que nós precisamos considerar ao meditarmos nesse texto
que são as implicações éticas do ensinamento de Jesus Cristo. Eu já falei em outras ocasiões, irmãos, que o ensinamento bíblico, ele não permite que aqueles que o ouçam fiquem em cima do muro. Tudo o que Jesus ensinou requer de todos os seus ouvintes um posicionamento imediato. E esse texto, ele aponta para essas implicações do ensinamento de Jesus, por quê? Nós precisamos entender que os mandamentos de Deus, eles não nos foram dados simplesmente como algo intelectual. Não é um conhecimento pelo próprio conhecimento, não é saber por saber. Ok? Até porque nenhum conhecimento é conhecimento simplesmente por conhecer. Se você aprende algo, se você estuda algo, se você faz um curso, e você não pratica aquilo que você aprendeu, você gastou seu tempo, gastou seu dinheiro, e era melhor que você não tivesse feito. Então os mandamentos de Deus não se resumem apenas em conhecimento teórico, mas os mandamentos de Deus, eles necessariamente requerem daqueles que o ouvem, daqueles que o aprendem, daqueles que o estudam, uma aplicação prática, dia a dia. Ou seja, os ensinamentos de Jesus apontam para a necessidade de uma atitude que seja pertinente à teoria que foi ensinada. Basicamente, o que nós observamos aqui nesse texto é que esse grupo, nas pessoas dos escribas e dos fariseus, eles entenderam que o que a lei requer é apenas conhecimento dela. Mas, quando eles agiram assim, eles deixaram um ponto fundamental para trás, que é o que de fato cumpre a lei. O que cumpre a lei e os mandamentos do Senhor, irmãos, não é saber intelectualmente. A pessoa que cumpre a lei é aquela que pratica a lei. Jesus resumiu a lei em 2 pontos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é prática. Não é saber a respeito de Deus e a respeito do próximo. Não, é amar a Deus e ao próximo. Embora o amor prático, toda atitude é pautada em um conhecimento verdadeiro. Toda boa atitude é pautada em um conhecimento verdadeiro. Nós não estamos negligenciando aqui a necessidade de conhecer a Escritura. Mas o mero conhecimento teórico não serve para nada se eu não aplico aquele conhecimento na minha vida. O que a lei requer, irmãos, é a prática do amor, e não uma teoria a respeito do amor. Então nós precisamos entender que Jesus, quando ele se dirige aqui nessa situação e ele cura um homem, ele está exatamente mostrando para aqueles que estavam ali, que o mero conhecimento teórico da lei de Deus não é nada, se eu negligenciar as atitudes práticas que a lei me propõe. Amor, perdão, misericórdia, graça. E nós poderíamos listar muitas outras aqui. Meus irmãos, esse é um texto simples, mas que nos propõe desafios e reflexões profundas. Profundas. Eu comecei dizendo, e eu quero encerrar dessa mesma maneira, que o contexto dessa passagem, havia uma mesa, 3 pessoas, no sentido de grupos: Jesus, os mestres da lei, os fariseus e um homem enfermo.
Eles estão assentados ali para comer pão num sábado. Hoje, no contexto, há eu, vocês, Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Talvez hajam homens hidrópicos aqui, entre aspas, né? E talvez hajam também mestres da lei e fariseus. A mesa está posta. Com qual dos convidados você se identifica? Com qual? Vamos orar? Pai amado, louvado seja o seu santo nome. Quero te agradecer e te engrandecer por este texto tão simples, mas ao mesmo tempo tão desafiador para nós. Sabemos que a sua palavra, ela sonda mentes, corações, pensamentos. E eu te peço a Deus que esta palavra de hoje possa produzir isso em nós. Reflexão, mudança, arrependimento. Porque nós não queremos, Senhor, ser meramente religiosos. Nós precisamos viver aquilo que aprendemos. Não para sermos considerados justos, mas porque já fomos considerados justos. Mas principalmente, Senhor, para o louvor e honra do seu santo nome. Para que o mundo veja a nossa luz e glorifique a Ti, Pai, que está nos céus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.